Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Sênior. Plano de saúde para você. 44 anos mais. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos, de uma maneira muito leve. É com um prazer muito grande que a gente está aqui de volta com o nosso Inovação e Negócios, programa de todas as quintas-feiras, às 13 horas, ao vivo, sempre com uma convidada ou um convidado especial, aqui na Jangadeiro Band News FM 101,7 e mídias sociais do YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. O programa também aos sábados, 9 horas da manhã, na TV Jangadeiro SBT. Gente, eu fiquei encantado quando eu ouvi a história da Eduarda Sobreira, a Duda, né? E ela mora no exterior, a gente vai já entender tudo isso aqui, mas eu fiquei encantado, né, com a trajetória de vida dela, uma menina tão nova, né, 22 anos de idade, que além do Brasil, ela é brasileira, já morou em 4 outros países. E eu achei isso muito legal, porque essa história dela me inspirou, né, e eu acho que pode inspirar muitos jovens, adolescentes, né, a incentivar, a buscarem novas experiências, a conhecer o mundo, né, e trazer de volta aqui para o Brasil tantas experiências boas, bacanas, como é o caso da Duda. A gente vai entender melhor essa história agora. A Duda hoje, que não tá de volta para o Brasil, está só passando férias aqui, né, com a família, ela é cearense. A Duda, que é estudante de administração de empresas e de relações internacionais em Madrid, na Espanha. E aí, Duda, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença. Já vou engatar aqui uma primeira pergunta. Tá certo. Vamos nós? Vamos lá. Minha amiga, 22 anos de idade, como é que é essa história que você consegue estar sempre em constante mudança? Conta um pouquinho da tua vida aí, Duda. Como é que foi essa primeira experiência de morar fora e ficando até hoje? Vamos lá, assim, foi muito levado pelo apoio dos meus pais, que sempre me deram essa oportunidade de viajar e da gente saindo do Brasil logo cedo. Assim, até os 13 anos eu tinha sido nascida e criada aqui em Fortaleza. E um belo dia, a gente conversando lá em casa, decidimos sair. E aí começou esse período de mudança de lá pra cá, de lá pra cá. E no começo é um grande desafio, né? Porque você... Primeiramente foi para onde, Duda? Primeiramente foi pra Espanha. Aí a gente ficou na Espanha um tempo, eu fui de intercâmbio pra Irlanda quando eu tinha 14 anos. Voltei pra Espanha e aí depois de 1 ano e meio, a gente se mudou pros Estados Unidos. A gente ficou lá entre a Virgínia e a Flórida. Quando chegou a época de ir pra faculdade, eu decidi que eu queria voltar pra Espanha, que foi aí quando eu realmente saí de casa e mudei pra Segóvia e Madrid, ali pelo centro da Espanha, e o meu intercâmbio da faculdade eu fiz pra China. Então, foi sempre ali dando umas pingadinhas. Mas a gente vai já entender tudo isso, Eduarda, assim, cada país, cada experiência, mas assim, qual é que é o, assim, sei lá, será que você poderia elencar, eventualmente, os 3 maiores desafios de fazer uma faculdade no exterior, você que cursa administração de empresas e relações internacionais hoje em Madrid? Como é que é fazer uma faculdade fora? Quais são os maiores desafios, Duda? Desafios, assim, são infinitos. Para mim, pessoalmente, assim como os ganhos, né? Mas, assim, para mim, pessoalmente, um dos maiores desafios é muito a saudade da família. Eu sou muito apegada aos meus pais, meus irmãos, e eles todos continuam morando aqui no Brasil. Então, eu sou muito grata de ter essa oportunidade de estar sempre podendo voltar para visitar, mas realmente uma das coisas mais difíceis é a saudade. E o outro é toda a responsabilidade que vem com você morar fora, fazer faculdade, longe de casa, em outro país. É que eu, assim, não conhecia, né, muito bem como as coisas na Espanha funcionavam. Mas eu tinha que descobrir tudo sozinha, de pagar conta, não sei o quê. Coisas básicas, mas que, como eu saí de casa muito nova e fazendo isso em um país diferente, são muitas responsabilidades. E não ter alguém puxando a orelha, dizendo, não faz isso, faz aquilo, tudo ali, você tem que se desenrolar e ir descobrindo por conta própria.
Mas é ótimo, eu adoro. E, assim, outro desafio também da minha faculdade, que é uma faculdade bem internacional, é a convivência com pessoas muito diferentes, a cultura, que é que você tem que ir se adaptando ali. Isso é uma coisa que eu queria muito, muito te perguntar. Essa questão cultural, né? Fala um pouco da tua faculdade hoje, dos teus estudos, né? Administração e também relações internacionais, né? Como é que é a tua escola? E você lida com muitos estudantes de outros países que estão em uma situação semelhante à tua? Como é que funciona isso? Com toda certeza. A minha universidade tem mais de, eu acredito que 180 nacionalidades dentro dela. Então, assim, a gente de todo canto no mundo, de países que eu não sabia nem que existia. E é constantemente ali várias culturas diferentes, vários tipos de pessoas diferentes, com histórias e backgrounds e família tão diferente que requer um aprendizado muito grande, né? Porque você tá ali, aqui, por exemplo, em Fortaleza, eu fui criada muito, todo mundo um pouquinho, criado um pouquinho do mesmo jeito. Não igual, obviamente, existe mas um padrão. Tem algumas influências existe que um são padrão, iguais, entendeu? Existe um Você padrão. chega ali, o almoço tem o arroz e o feijão, você tem essa cultura um pouco mais semelhante entre as pessoas. Lá não, é tudo completamente diferente. Então, tem muito aquele negócio que você tem que chegar e falar, ok, a minha opinião não é certa e a dos outros é errada, são só diferentes. Você tem que chegar lá com a mente muito aberta de querer escutar, de querer aprender, porque é uma oportunidade enorme para você conhecer novos tipos de Duda, cultura. e no caso de onde você está hoje, no caso Espanha, é comunidade europeia, né? Uhum. Então já é uma cultura, uma permissão mesmo, né? Uma possibilidade de pessoas da Europa inteira, de outros países na Europa, de circularem livremente. Então você vai estar... Existe esse estímulo, não é isso? Então, claro que tem muito mais espanhol, mas tem gente do mundo inteiro lá. Com certeza, com certeza. Tem gente do mundo inteiro. Obviamente tem muito mais gente na Espanha e da Europa, porque é muito mais fácil. Mas, igualmente, tem muita gente dos Estados Unidos, tem muito brasileiro, tem gente de toda a América do Norte. Tem muito brasileiro? Tem bastante brasileiro, mas principalmente ali São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, mas tem os cearenses também. Conheço pessoal de Fortaleza, conheço pessoal de Recife, aqui também. Você mora sozinha lá? Como é que é o seu dia a dia lá? Você mora... Agora... mora com gente, enfim, desde o começo, como é que foi? Como é que foi a sua... Meu primeiro ano da faculdade eu não conhecia ninguém, mas eu queria começar já morando fora. Não queria ir naqueles dormitórios, não sei o quê. E aí eu conheci pela internet 2 alemãs. Comecei a morar com elas no primeiro ano e foi bastante aprendizado. Uma delas é uma boa amiga minha até hoje. A outra, cara, assim, também. Eu não vou entregar aqui a idade, mas isso para uma geração como a minha é muito bacana de ver. O modo como as pessoas, como os seres humanos como eles interagem entre si, né? Então você achou 2 alemãs na internet? Na internet, assim, da minha faculdade e tal, pelas plataformas da minha própria faculdade, mas conheci pela internet. A gente conversou, em uma semana a gente encontrou o apartamento, assinamos o contrato e com um mês a gente estava morando juntas. Mas foi, assim, muito, muito aprendizado. Duda, a gente vai já falar sobre a China, mas, perdão te interromper, mas é exatamente o ponto que você vai falar aqui agora. Eu acho que talvez o que eu vou dizer agora se encaixe muito bem com China, tá? Que a gente vai já falar disso. Mas quando você se propõe a ir para uma vida fora do país, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é tirar todo e qualquer preconceito, né? Com toda certeza. Por mais que sejam coisas que eventualmente você não concorde, que você discorde, seja politicamente, estilo de vida, seja lá o que for, mas eu acho que a primeira coisa para você ser feliz aí é exatamente você se despir de qualquer preconceito com relação a gênero, raça, cor, religião, sexo, pensamento político, ideológico. Faz sentido isso? Com toda certeza. A gente é muito diferente, sei lá, você é brasileira, latina, cearense, nordestina, né, morando com 2 alemãs, são estilos diferentes. Com certeza. Faz sentido isso? Faz todo sentido. Eu acho que assim, morando com as alemãs, depois eu fui morar com
amiga que eu moro até hoje é americana, na China, como em qualquer desses tipos de conexões, interações que tem com as pessoas e de estar morando fora. Uma das coisas que, assim, eu tive que mais aceitar e fazer parte é você chega ali em um canto novo, no começo, você esquece completamente das suas opiniões, de tudo você só escuta. Escuta. Depois... Era o teu caso aí, né? Você tinha essa... Exatamente. Aí depois você chega, para e pensa, elabora, considera tudo que foi te dito, tudo que você fez, todas as suas experiências e decide a sua opinião. Mas você nunca vai conseguir ver o outro lado se você realmente não parar ali e falar, ok, vou tirar meu preconceito 1 minuto, vou realmente ali escutar e ter essa experiência sem nenhum preconceito, e depois você coloca as suas opiniões prévias e vai criando a sua própria opinião inteira. Mas ali no começo você tem que realmente ir com a mente completamente aberta e aceitando aprender, porque tem tanta coisa para se aprender nesse mundo que você tem que ir descobrindo. Eduarda Sobreira, a Duda, tá? Que é estudante de Administração de Empresas e Relações Internacionais em Madrid, na Espanha, que aos 22 anos, muito nova, cearense, já tem uma história de vida tão bacana, morando além do Brasil, em 4 países diferentes, Irlanda, Estados Unidos, Espanha e China, né? E eu quis muito trazer a Duda aqui no programa, ela que vai embora hoje à noite, para a gente entender melhor e inspirar muitos jovens, adolescentes e nós mesmos, em busca de conhecimento, experiência de vida, estudo. Então, assim, é uma menina tão nova que já nos inspira de uma forma muito intensa. Duda, vamos lá. Você cursa Relações Internacionais também, né? É um duplo diploma aí, Sim. Junto com a administração. E o mundo hoje está numa situação meio complexo no que diz respeito às relações institucionais. Você mora hoje na Espanha e a gente tem um conflito, né? Rússia e Ucrânia, né? Você tem, querendo ou não, conflitos no Oriente Médio, né? E aqui deixando muito claro, sem nenhum tipo de viés político ideológico, mas você tem um conflito na Palestina, né? Israel, Palestina, né? Uma situação tensa no Oriente Médio. E certamente, num país como a Espanha, na sua universidade, no seu ciclo de amizades, né? De relacionamentos, você certamente convive com pessoas de todos esses lugares, né? Porque você está no centro mundial, né? Que é Madrid, você esteve na China. Você já teve que administrar algum tipo de situação, algum tipo de diferença cultural nesse sentido, nesse momento geopolítico complexo que a gente vive hoje, né? Se sim, conta pra gente algum caso aí, Sim. Né? E exaltando sempre o alto nível, né, de engrandecimento pessoal que você deve ter passado em situações como essa. Conta pra gente, teve isso em algum momento? Teve um pouco. Teve? Assim, só por ser um curso de relações internacionais, a gente está sempre debatendo esses tópicos, dando opinião ou entrando em uma opinião mesmo, então seja a sua, só pelo debate também, a gente vai sempre discutindo muito o que está acontecendo. Quando primeiro começou a situação no outubro passado, com a Palestina, Israel, tem muita gente na minha universidade que são de ambos lados, de ambos países. Começou a ter alguns conflitos dentro da própria universidade por diferenças culturais, diferenças de opinião. Começou a gente trazer bandeiras, símbolos. Foi. Começou a, ter alguns conflitozinhos. Conflitos, né? Mas logo do começo a minha universidade assim, deixou bem claro de manter uma certa neutralidade e que ali os estudantes são estudantes. Que a gente está na Europa, a gente está na Espanha e que tem que ter um momento que ali o foco é a educação, a gente está estudando e, querendo ou não, a gente tem que colocar de lado um pouco as diferentes opiniões e estar em um ambiente no que a sua opinião é respeitada, o que você suporta é respeitado, a sua nacionalidade, o que seja, mas que também não pode ter muitos conflitos, porque ali é um ambiente de educação e esse tem que se manter o foco. E que, querendo ou não, a gente tem que ter as guerras e tudo
como coisas que obviamente acontecem e estão horríveis, atingindo milhares de pessoas, mas que não podem ser um conflito dentro da universidade, não pode atrapalhar a educação, que ali é o foco. A gente tem que levar essa educação para criar opiniões e criar instâncias, não sei se instâncias é a palavra em português, mas instâncias políticos fora da universidade e suportar o que você queira suportar, mas ali dentro realmente aprender. E, assim, teve êxito tudo isso? A coisa foi pacificada, assim normalizada? Foi. E entrou no... Começou no começo, tinha algumas demonstrações de silêncio fora da universidade, pessoal com bandeira, mas logo se normalizou, uma vez que os dois lados ali fez as suas apresentações. Deu certo, a universidade também promoveu um ambiente de um debate entre os dois lados. Foi? Então, promoveu um debate? Promoveu, assim, tanto... Foi uma boa experiência, isso? Foi bem interessante. Então, tanto os israelenses como o pessoal da Palestina, e quem quisesse se envolver, teve individualmente uma reunião com os diretores da universidade, todo mundo, e depois eles também foram conversando, realmente para criar um ambiente mais tranquilo dentro dos corredores da universidade e que tivesse uma certa concordância ali em manter a calmaria. E você quer protestar? Tem vários protestos acontecendo em Madrid, tem várias coisas acontecendo pela cidade e vários centros de doação. A IE também promoveu de ambos os lados várias doações, vários centros de ajuda e ações que você como aluno podia fazer, mas ações que fossem mais pacíficas. É muito interessante isso, né, Duda? A única certeza que a gente tem na vida é que tudo muda. Né? Acho que o Kotler diz isso, né? Que a única certeza que você tem na vida é que tudo muda. E o fato de você estar tendo a oportunidade de estudar fora, vivenciando tudo isso, essas mudanças todas geopolíticas, eu imagino o tamanho do aprendizado para você, né, sobre isso, que na verdade é conviver com mudanças toda hora. Mudanças essas que você sempre foi acostumada, né, no intercâmbio na Irlanda, no intercâmbio na China. Como é que é lidar com mudanças toda hora? Então, vou para a Espanha, aí vou fazer intercâmbio na Irlanda, aí volto para a Espanha, vou para os Estados Unidos, volto para a Espanha, vou para a China. Como é que é essa coisa da mudança na tua cabeça? Acho que você tira de letra hoje, Pra não? mim, hoje em dia, eu já Tira tô bem de mais letra? acostumada. Não 100%, mas já bem mais acostumada. Mas no começo, sempre pensando em quem está nos assistindo, né? Como é que você lida com mudança? Então, uma frase que eu sempre... Porque toda mudança é complicada. Com certeza. Mesmo para melhor. Com certeza. Porque muda o status quo, com né? certeza. Uma frase que eu sempre gostei muito, não sei se ela é muito famosa, é uma tradução do inglês, que mudança é uma constância. Tá sempre acontecendo, as coisas estão sempre mudando. Você pode até não perceber, né? Pois é, você pode até não perceber. E querendo ou não, você indo para outro país, você tendo essas mudanças grandes, ou dentro do seu convívio normal, as mudanças fazem parte. Você vai ter 1001 dificuldades na sua vida, independente se você ficar no interior do Ceará a vida inteira, ou se você for mundo afora e explorar, você vai ter várias dificuldades. O que muda não é se vai ser mais fácil ou mais difícil. O que muda é o tipo. Mas a mudança vai estar sempre ali, as dificuldades vão estar sempre ali, os ganhos vão estar sempre ali. Então, se é uma coisa que você quer fazer, se é uma coisa que você tem esse sonho, não deixar essas dificuldades, essa mudança ser o que te pare. Porque vai ter dificuldade se você ficar ou se você for. E tendo essa mente aberta de que se é o que você quer, fazer dar certo. Você tendo assim na cabeça que você tem esse sonho, você chega lá com a mente aberta e você fala, é isso que eu quero, é isso que vai ser, que eu vou gostar, que não sei o quê. 100% vai dar certo? Claro que não. Mas, independente, vai ser uma oportunidade incrível. De todos os países que eu morei, nem sempre foi 1001 maravilhas. Tem cantos que eu gostei mais, tem cantos que eu gostei menos. Teve momentos mais difíceis, outros mais fáceis. Mas, no geral, eu tenho 0 arrependimentos. Porque tudo ali me construiu. Nesse primeiro bloco aqui, Duda, duas coisas me chamaram muita atenção. Vamos já chamar o primeiro intervalo aqui. A primeira coisa eu queria muito exaltar os seus pais. Porque a primeira coisa que você falou foi o seguinte, o incentivo dos meus pais.
né? Então, isso é muito legal. Assim, eu como pai, foi uma coisa que, né, que me tocou, né? E eu acho que a gente como pai, como pessoa, a gente tem que incentivar sempre, seja filho, seja colega, amigo, enfim, a que busquem aprendizados, né, de todas as formas, toda hora. E a outra coisa que me chamou muita atenção é o seguinte, é que quem olha uma história como a tua, né, acha que é tudo flor. Pô, moro na Espanha, morou na Irlanda, Estados Unidos, China. Não tem nada de fácil aí, né? Nada de óbvio. É aquela história, você está disposto ou não a pagar o preço, você está disposto ou não a pagar o preço para você ter acesso àquele aprendizado todo. Então, dois comentários teus sobre isso, por favor. Com certeza. Eu queria exaltar o papel dos teus pais nisso, tá? E essa história, se as pessoas estão dispostas a pagar o preço. Assim, o começo é os meus pais, a base de tudo, né? É como eu tive essa oportunidade. Se eles nunca tivessem me levado para a Espanha pela primeira vez, incentivado, ido comigo e feito todo esse movimento e todo esse suporte, eu nunca estaria onde eu tô hoje. Por mais que a minha faculdade agora eu curso na Espanha e eu moro só, esse começo todo foi os meus pais. E hoje em dia, toda vida que eu volto pro Brasil, a saudade é muito grande, entendeu? Eu sei que, por um lado, eles adorariam me ter na casinha, ter ali do lado, estar comigo o tempo todo. Mas eles sabem essa grande oportunidade que eu tô tendo. E todo esse incentivo que eles dão é, assim, uma das partes mais principais de eu estar tendo todas essas oportunidades e poder realmente explorar o mundo afora. Na nossa vida, sempre alguém nos incentiva, né? Com certeza. Seja pai, seja um líder, seja um amigo. Na nossa vida, em algum momento, a gente vai encontrar alguém que nos incentive, né? Isso é muito interessante. E, às vezes, as pessoas querem o aprendizado, querem morar fora, mas não estão dispostas a pagar o preço. Eu noto que você sempre esteve disposta a pagar o preço, né? Para ter acesso. Com certeza, sim. Tem nada fácil lá, tem? Tem nada fácil, não tem nada fácil, mas os problemas... Várias vezes os problemas acabam sendo os mesmos problemas em outra língua. Os mesmos problemas sem a facilidade de você conhecer as pessoas que possam ajudar. E, no final das contas, eu sempre achei que a vida vai se encontrando. O que, você foi, não gostou, volta. Eu sempre tive também essa ideia de que a minha casa tá aqui. A minha casa tá aqui em Fortaleza. Tudo der errado, eu posso sempre voltar. Isso é muito legal. Entendeu? Então, quando você tem essa mentalidade de que, ok, se tudo deu errado, eu tenho ali os meus pais. Você faz esse teste de estresse, né? Exatamente. Vou estar ali. Então, por que você não vai tentar? É uma coisa que a minha mãe sempre me disse, mais ou menos parecida. É o não você já tem. O não você já tem. Então, assim, se você... Ou você vai ou você não vai. Se você não for, você nunca vai ter essa oportunidade. Então, por que não? Você vai lá, dá esse salto, dá esse pulo, faz essa tentativa e vê se isso é pra você. Não é pra todo mundo, mas pra quem é uma experiência, assim, tão incrível, tão incrível. E aqui, viu, Duda, deixa-se bem claro que não se trata de ter dinheiro ou não ter dinheiro, não se trata de ter condição financeira para morar fora ou não ter. Hoje você tem as universidades públicas, né, com muitos incentivos aos estudantes morarem fora. Com certeza. Você tem as universidades privadas também, com muitos incentivos aos alunos morarem fora. Você tem muitas empresas privadas com esse incentivo. Então, assim, hoje o mundo é um só, né? A globalização de hoje permite isso. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para conhecer essa história inspiradora de uma menina dessa cearense de 22 anos, a Eduarda Sobreira, que estuda administração de empresa e comércio exterior em Madrid, na Espanha, e já morou em 4 países diferentes fora o Brasil. Segura aí, tem mais coisa para a gente conversar, te volta já. Inovação e negócios. Fortaleza, a terra da luz, agora conta com a Best Senior. Best Senior, o plano de saúde especializado em nós, que temos 44 anos ou mais. A Best Senior chegou em parceria com os melhores e mais completos hospitais de Fortaleza. Viva mais, viva melhor com a Best Senior. Mude agora. Best Senior,
Plano sem coparticipação, com estudo de aproveitamento de carências e uma linha de cuidados. Contar nossa história é narrar a trajetória de cada pessoa que faz parte dela. Começamos com 2 funcionários, eu e o Dandan, e hoje somos quase 100 pessoas. Nos consolidamos no mercado há mais de 28 anos. Hoje, oferecemos uma plataforma de multipossibilidades, alinhando aspectos financeiros ao seu principal objetivo de vida. E a gente hoje tem fundamentalmente 2 verticais de atuação na área financeira. Uma vertical de crédito e uma vertical de investimentos. Investimos cada vez mais em tecnologia. Expandimos para além do mercado financeiro. Hoje, somos uma casa de soluções. E vendo as pessoas colocando isso em prática, as pessoas realizando seus projetos, eu acho que é isso que dá vontade de vir aqui todo dia. O impossível é o que nos move a ser melhor. Nós, da M7, somos seus parceiros na construção de um futuro próspero, pois quando você é multi, o futuro é multi. Inovação e negócios. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos. É com prazer muito grande que a gente está aqui de volta com o segundo bloco dessa conversa muito bacana com a Eduarda Sobreira, a Duda, essa estudante cearense de 22 anos, com história inspiradora, já morando aí há muitos anos fora do país. A gente está entendendo, né, toda essa jornada de uma menina tão nova que inspira certamente a todos nós. A Duda que hoje estuda administração e comércio exterior em Madrid. Duda, vamos lá. Eu estava conversando sobre pauta, até mesmo com você em off e com outras pessoas, e um tema que eu achei muito legal é o modelo educacional, tá? Para a gente discutir um pouco sobre isso. Sou muito apaixonado pelo tema educação, e você estudou no Brasil, mas você também estuda na Espanha, tendo estudado nos Estados Unidos, na China e na Irlanda. A gente poderia falar aqui rapidamente a respeito do tipo de ensino, né, desse modelo educacional nesses países? Qual a diferença? A gente pode dar uma pincelada nisso aí, Duda? Rapidamente, não sei, mas a gente vai aqui conversando um pouquinho. Não, então, muito baseado na tua experiência pessoal, na tua percepção. É muito diferente em todos os sentidos. Então, tudo ali, diferente uns dos outros? Tudo, praticamente. Assim, obviamente tem suas similaridades, mas no geral é bem diferente. Então, aqui eu estudei em Fortaleza, no Aritsá, que é bem focado no Enem, bem focado ali no vestibular, essas coisas. Nos Estados Unidos, na verdade eu fui para a Espanha, né? Na Espanha eu estudei em um colégio católico, quando eu era menina, menor, né? E assim, era bem, já um pouco mais focado no que você quer. Então, era um sistema mais ou menos parecido com o do Brasil, nesse sentido de ser bem academicamente rigoroso e bem focado ali no seu futuro, enquanto nos Estados Unidos é muito focado... Isso na Espanha? Isso na Espanha. E na Irlanda também é um pouquinho parecido. Então, você na Espanha, e você percebeu também na Irlanda, você já estuda meio que direcionada ao que você entende Sim. que vai seguir a sua Mais profissão, ou menos. é isso? Não tanto como aqui no Brasil, mas, por exemplo, na Espanha, uma das divisões que eu tive ali nos meus 15 anos é se você quer ir para o setor de aulas humanas, então você foca um pouco mais em literatura, essas coisas, você quer ir mais para ciências, onde você vai focar um pouco mais em biologia, física. O aluno já Então, opta... Já opta ali mais uma coisa bem geral. E você também pode optar a fazer os dois. Então, é só um pouquinho de um caminho que você pode querer começar a focar. Ou mas seja, não tem... o aluno já com 15 anos... 15 anos. Ele 16. já é incentivado a meio que, puxa, o que é que te encanta Sim. ou não. Exatamente. Já vai ali um pouquinho para os encantos. Ainda não tem aquele foco de o que é que você vai fazer, o que é que você vai ser, mas já dá umas puxadinhas nos interesses. E na Irlanda, na verdade, eu era muito nova, foi um intercâmbio, então não deu para ter tanta essa experiência de pegar muito como é lá o sistema, mas os Estados Unidos eu achei bem diferente porque é bem focado nos seus interesses pessoais.
Então, várias das aulas tem muita aula de arte, tem muita aula do interesse próprio, e você pode escolher as aulas que você faz. Então, por mais que tenha as bases ali, você tem que fazer um certo nível de matemática, um certo nível de gramática, tem várias aulas eletivas. Quanto é que uma das minhas aulas favoritas de todos os tempos foi Creative Writing, que é escritura criativa. Que era opcional. Era opcional, eu escolhi, eu achei interessante o título, li ali sobre o que era, gostei, me inscrevi, e foi assim, não só uma das aulas que eu mais gostei, que eu tinha muito prazer de ir para aquela aula com os outros estudantes. Eu tive uma professora, Miss Vicks, ela era incrível, 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 mas que também foi uma coisa muito útil, entendeu? Você fala assim, escrever criativamente, um pouco inútil. Não. Hoje em dia, eu uso os aprendizados que eu tive em tudo. Nas minhas tarefas da universidade, até o meu trabalho de hoje em dia, que eu trabalho, assim, part-time, escrevendo para uma revista. Então, até ali, eu vou pegando os ensinamentos dessa aula que eu tive ali nos meus 16, 17 anos. Uma coisa que eu escolhi ali, que eu não precisava estar fazendo, mas que acabou, para mim, sendo muito mais útil. Lá na frente, conecta com a tua vida profissional. Pois é, mas ali foi. Eu estudei em colégio público nos Estados Unidos, mas eu tive Onde foi que você morou nos Estados Unidos? Eu morei na Virgínia, em Richmond. Ô Duda, me diz aqui uma coisa. Aqui no Brasil a gente não tem muito isso, né? De você escolher uma matéria pelo seu interesse. Né? E eu não estou dizendo se isso é certo ou errado, é bom ou é ruim, não há nenhum tipo de julgamento de valor aí, tá? Estou vendo só as diferenças para a gente entender como é que funciona em outros lugares do mundo e a gente avaliar o que é que funcionaria aqui ou não fazer esse exercício. Então, a gente não escolhe matéria por afinidade, né? Ou seja, ter matérias opcionais, a gente não tem isso aqui. E também aquela coisa de você já ser direcionado para algo que você quer no futuro, exatas, humanas. Essa talvez seja a grande diferença? Eu diria que sim, eu acho que é principalmente essa parte da escolha, que, pelo menos para mim, foi uma oportunidade muito boa eu poder já ir começando já um pouco mais de cedo, saber o que é que me interessa e poder focar também bastante naquilo que me interessa e saber também o que é que eu não gosto. Tinha coisas que eu achava que era o meu sonho, que ia ser o que eu sei quando eu ia crescer, que eu chego lá no aula e falo, meu Deus, esse negócio é muito chato. Então, você poder ter essa oportunidade antes de você chegar na faculdade, eu acho muito legal. Eu escuto muita gente aqui no Brasil que começa a fazer a faculdade, não gostei. Aí tem que refazer o vestibular, tem que fazer um aula inteiro para você poder mudar esse percurso. Enquanto uma aula eletiva ali no ensino médio poderia ter, talvez, já aberto os olhos para a pessoa ver, talvez eu tenha um gosto tão grande por tal coisa que eu nunca nem tinha pensado. Ou eu nem gosto tanto disso. Então, eu acho que dá uma boa ajudada. Você falou uma coisa interessante agora. Não é somente você descobrir o que você gosta. É também você verificar o que você não quer fazer. Verdade. Que eu acho que é quase igualmente importante. Porque ali, por exemplo, muita gente pergunta, falta um ano para terminar a faculdade. O que é que você vai fazer agora? O que é que você vai fazer? Vai trabalhar? Eu vou já perguntar. Vai já perguntar, Eu vou já perguntar. E a minha resposta é, eu não sei. Eu não sei. Eu ainda não estou 100% decidida. Eu tenho várias coisas que eu sei que eu não quero. O que já é muita coisa. Não, já é muita coisa. E ali eu vou depois decidir o que é que eu realmente quero. E ainda bem que eu tive várias oportunidades de ir conhecendo. Eu trabalhei um pouco em marketing, finanças, não sei o quê. Pra já dando ou uma eliminada ou me puxando para algum lado durante, os estágios. Que eu não sei como é que é aqui, mas lá, todo verão, que é, as férias, a gente sempre faz um estágio durante a faculdade. Então, vai dando já um espaço para ir explorando como é o mundo dentro das empresas. Mas, eu acho, assim, você saber o que você não gosta, quase tão importante, se não igualmente, do que aquilo que você gosta. Porque... Duda, eu quero falar de China. Falar de China. Eu acho que eu te falei, né? A gente fez eu estava me preparando para a pauta com você e a gente fez um call há uns 10 dias, 15 dias. E eu acho que eu te falei que eu fiquei quase 30 dias na China em setembro do ano passado. E eu voltei completamente apaixonado, né? Pelaquela cultura diferente, enfim.
E, sei lá, você passou uns 6 meses lá, não foi? Foi. Duda, eu tenho muita coisa para te perguntar de China, mas vamos lá. Vamos aqui estabelecer tópicos, porque a China ela é zero óbvia. Uhum. Você ainda consegue ter algum tipo de preconceito que faz sentido, de uma Europa, Estados Unidos, é uma cultura ocidental, a gente consegue eventualmente obter informações, mas a China ela é zero óbvia. Então sei lá, como é que foi tua adaptação? Não, o que é que tu foi fazer na China? 2, adaptação. Uhum. 3, na China você tem restrições de acesso à internet e tal. Como é que foi? Vamos lá, o que é que você foi fazer na China? Como é que é o modelo educacional da China? Me fala da China. Certo. Como todo mundo... Quando você foi para lá, Duda? Eu fui para lá semestre passado. Então, eu fiquei de setembro a dezembro, janeiro. Eu estava lá quando você estava. Tava. Você estava onde lá? Tava em Xangai. Eu estava em Xangai. Vale, olha só. Na verdade, eu fui para Pequim, Xangai, Shanghai. Fui para outros lugares também, mas eu fiquei muito tempo baseado em Xangai. Ou seja, quando eu estava lá, você estava. Estava lá junto. Estava para a gente ter se esbarroado. Fala da China aí. Como é que foi a China? Da China. Experiência incrível, incrível, incrível. Foi, assim, um enorme aprendizado. Eu lembro quando eu primeiro 6 meses, a falar, que equivaleu a anos 10 e anos. meses. Desculpa, 10 anos. Exatamente. Todo mundo sempre perguntava, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Gente, eu não sei também direito por que eu fiz essa decisão. Quando eu comecei a estudar na faculdade, o meu curso de Relações Internacionais, eu tinha que escolher uma língua, um idioma para estudar. E eu, vendo lá esses idiomas, eu falei, cara, chinês deve ser muito interessante. Eu gosto, assim, uma dificuldadezinha ali que acolá, eu falei, eu vou estudar chinês. Porque eu acho que vai ser útil. Talvez. Tinha a mínima ideia. Sensacional. Comecei a estudei chinês por 3 anos. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou... É difícil pra caramba, muito né? difícil, é muito difícil. Eu estudar agora há 4 anos, eu não sei falar nada. Falar assim, oi, tudo bom? Eu quero um arroz e uma carne, e obrigado, e eu quero pedir um táxi. E acabou. Eu não consigo mais ter uma conversa, nem nada disso depois de 4 anos estudando e tendo Porque morado não lá. é só o vocabulário de você falar uma palavra. Você pode falar a mesma sílaba de acordo com a entonação diferente que você der à sílaba, o significado daquilo é completamente diferente. Não tem isso que É você só a pode... entonação. Exato. Não tem isso que você pode entonar diferente ou falar como pessoas Não é falam isso? diferentemente. Não, lá você tem que ter os tons, os sons que você faz. E são várias entonações diferentes da mesma sílaba, né? São 4, né? São 4. Então, assim, muito difícil. Mas aí eu decidi, tanto por isso como por oportunidades, que é um país que está crescendo muito, 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 está ganhando muito poder. E na minha área de negócios, eu pensei, cara, pode ser que seja muito útil. Sensacional, sem então, dúvida. Então, eu vou lá ter essa experiência. E se eu não gostar, são 6 meses. E o que é que você fez lá? Me conta. O que eu fiz lá? Eu fiz de tudo. Adaptação. Chegou aí. Cheguei. Os meus primeiros 2 dias, eu lembro, meu pai foi me deixar lá. Foi horrível, porque era um calor horrível, horrível, horrível. Eu cheguei, eu lembro, eu tava lá no hotel, que eu passei, assim, algum perrengue, acho que no restaurante, eu não conseguia falar com ninguém. Eu tava, assim, super ansiosa, eu fiquei, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? O que é que eu tô fazendo aqui? E aí eu fiquei nessa, o que é que eu estou Eles não falam inglês direito, não falam nada né? de inglês. Não falam inglês. Eu não falava nada de chinês. Eu cheguei lá sem apartamento, a gente ficou, assim, 2, 3 dias em um hotel pra ir buscar apartamento. Eu cheguei antes das minhas aulas começarem, que eu falei, o que é que eu estou fazendo aqui? E aí, alguns diazinhos passaram e eu comecei a amar. No momento, você ficou na universidade lá? Fiquei. Assim, eu morei em um apartamento, mas eu fui lá pra estudar na universidade. Quando, assim, primeiro dia de aula, que eu cheguei na universidade, que eu fui conhecendo as pessoas, tanto outros estrangeiros... Já era inglês? Tanto como chineses. Na universidade? Lá tinha chinês. Lá tinha inglês, perdão. Lá dentro da universidade já tinha bem mais gente que falava inglês. Então, assim, abriu muitas, muitas portas. E eu também, assim, tive uma grande oportunidade de conhecer uma amiga minha chinesa, que foi um anjo. Ela, todos os perrengues que eu tive, ela foi lá e me ajudou. Então, eu tive essa sorte muito grande de ter ela, que eu conheci por um programa na minha universidade que dava mentoria. Então, eles colocavam uma pessoa chinesa com uma pessoa estrangeira
pra ficarem amigos. E teve, tipo, uma recepçãozinha ali de 2 horas pra vocês conhecerem e pronto. E acabou que essa não era nem a minha mentora. Essa outra menina que eu conheci lá. Eles querem ajudar, né? Eles querem ajudar, eles querem fazer de tudo. Quantas vezes, assim, que eu tava Eles são num muito perrengue, gentis. se alguém falava inglês, a pessoa ia lá e me ajudava. E eles são muito gentis, mas eles também são muito curiosos. Eu acho muito interessante, assim, eu era andando na rua e eles paravam pra bater foto, ou, tipo, muitas mães chegavam pra pedir pra eu bater foto com as crianças, com os filhos, colocavam, assim, o filho no seu colo. Você ficava, ok, eu posso aqui só me levantar e ir embora. Então, criança ali e tudo, mas eles são muito curiosos, mas eles são muito gentis. Ô, Duda, o que é que tu estudou lá na China? Eu estudei, mais ou menos foi a continuação do que eu estudava lá. Eu estava na escola de, como se diz? Management. De gestão. Mas eu também tive a oportunidade de escolher as minhas próprias aulas. Então, eu estudei, a gente não sei falar, não sei falar assim em português agora. Fala inglês mesmo. Real estate. Negócio de casa, essas coisas. Estudei economia urbana, que na China é super interessante. Todas as áreas lá dos distritos deles foi uma aula bem bacana. E eu estudei business na China. O meu professor também ele era colombiano e tinha bastante coisa de business na China, não sei o quê, vários negócios. E vendo, assim, todas as inovações que estão acontecendo. A gente falou dos chips, dos carros, de humanoid, todos os robôs. Foi uma aula, assim, Você viu que teve uma maratona de humanoides lá na China? Eu vi, eu morri de achar graça com os vídeos, gente. Eu fui conhecer uma fábrica de humanoides lá, uma empresa que fabrica humanoides, e essa semana eu estava lendo que teve uma maratona que correram os robôs lá. Muito bacana. Gente, eu queria muito aconselhar aqui, eu tenho certeza, Duda, que você concorda comigo, a gente falou no começo aqui do programa de preconceito, né? Que a gente precisa nos abstrairmos de todo o preconceito e a gente entender o que é que a China está fazendo, tá? Com certeza. Porque a China é um país incrível, de pessoas incríveis, né? É impressionante a forma, né, Duda, que eles copiam uma tecnologia existente, mas inova em cima dessa tecnologia e escala para 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Só que 400 milhões não estão inseridas ainda no mercado, né? É o grande desafio deles, é inserir 400 milhões de pessoas. Aí você tem 1 bilhão de pessoas economicamente ativas. É um país incrível, incrível. Com certeza. Modelo educacional lá. Alguma diferença com relação à forma que você estudava na Espanha, por exemplo? Você estuda? O que eu tenho primeiro, assim, a dizer é que, como eu estava de intercâmbio e como é na China, a minha universidade só oferecia algumas aulas seletivas em inglês. Então, eu tive que escolher entre um currículo de talvez 70 opções de aulas. E aí eu escolhi 5. E como, mesmo que ainda tivesse bastante chineses dentro dessas aulas, ainda é uma coisa, assim, bem menor da faculdade. É uma faculdade com mais de 40 mil pessoas, é uma coisa enorme, um campus, parece tudo uma cidade, tudo é enorme, né? Tudo é enorme. Primeira coisa da China é que tudo é enorme. E eu morri de me perder dentro de shopping, dentro de tudo, porque é tudo muito grande, enorme. Eu tenho certeza absoluta que você se meteu em algum perrengue na China. Conta, porque é impossível ir para a China sem ter perrengue. Conta Com aí certeza. rapidinho 1 ou 2. Perrengue, vários perrengues aí. Táxi, por exemplo, na China é bem complicado. Táxi ali você não consegue pegar. Não de consegue jeito pegar. nenhum. Você levanta a mão e eles já veem que você não é chinês. E muitos deles já não param, porque já sabem que a gente não consegue falar inglês. Não consegue falar chinês, perdão. Sabe quem me salvou muito lá, Duda? O Google Tradutor. Sim, eu escrevia e funcionava. É o Google Tradutor pra tudo, mas o Google Tradutor erra, né? Muito, 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 muito. Principalmente chinês, principalmente traduzindo o menu. Eu tenho certeza que eu comi umas coisas que eu não sabia nem o que é que eu tava comendo. E é melhor nem é melhor nem saber. Não quero mais nem saber também, não. Era só comendo ali e você vai nessa. Muito bacana esse bate-papo aqui com a Eduarda Sobreira, a Duda, que tão nova, aos 22 anos de idade, fora o Brasil, ela é cearense. Ela já morou em 4 países diferentes. Na América, na Ásia e na Europa. A gente vai para o último intervalo.
Daqui a pouco a gente volta para continuar entendendo um pouco mais dessa história incrível dessa menina que com certeza orgulha muito aos pais dela e toda a família. A gente volta já, segura aí. Inovação e negócios. Fortaleza, a terra da luz, agora conta com a Best Senior. Best Senior, o plano de saúde especializado em nós, que temos 44 anos ou mais. A Best Senior chegou em parceria com os melhores e mais completos hospitais de Fortaleza. Viva mais, viva melhor com a Best Senior. Mude agora. Best Senior, plano sem coparticipação, com estudo de aproveitamento de carências e uma linha de cuidados. Contar nossa história é narrar a trajetória de cada pessoa que faz parte dela. Começamos com 2 funcionários, eu e o Dandan, e hoje somos quase 100 pessoas. Nos consolidamos no mercado há mais de 28 anos. Hoje, oferecemos uma plataforma de multipossibilidades, alinhando aspectos financeiros ao seu principal objetivo de vida. E a gente hoje tem fundamentalmente 2 verticais de atuação na área financeira. Uma vertical de crédito e uma vertical de investimentos. Investimos cada vez mais em tecnologia. Expandimos para além do mercado financeiro. Hoje, somos uma casa de soluções. E vendo as pessoas colocando isso em prática, as pessoas realizando seus projetos, eu acho que é isso que dá vontade de vir aqui todo dia. O impossível é o que nos move a ser melhor. Nós, da M7, somos seus parceiros na construção de um futuro próspero, pois quando você é multi, o futuro é multi. Inovação e negócios. De volta com o terceiro e último bloco dessa conversa super bacana com a Duda, a Eduarda Sobreira. A Duda é estudante cearense de 22 anos e a gente está entendendo aqui essa menina que, tão nova, já morou em 4 países diferentes, fora o Brasil, que é Irlanda, China, Estados Unidos e Espanha. E um bate-papo inspirador para todos nós e algumas lições sobre lidar com mudanças, né, lidar com pessoas diferentes, de cultura diferente. Isso serve não somente para alunos intercambistas, né, serve na nossa vida de trabalho, na nossa vida empresarial, sermos tolerantes, né, e lidarmos com diferenças. Duda, uma última pergunta aqui sobre questão de educação. A gente estava conversando aqui em off, né? Aqui no Brasil, pode ser que eu esteja enganado, eu noto um foco muito de educação, aqui no Ceará, em conteúdo. Eu tenho prova, eu preciso tirar nota. Em outros países do mundo, eu noto, além do conteúdo, um foco muito grande em desenvolvimento das pessoas. Essa minha impressão faz sentido? Como é que você percebe isso? Com toda certeza. Toda certeza? Sim. Assim, eu não tenho muito o que dizer em ensino médio aqui no Brasil, porque eu saí antes disso, mas o que eu vi crescendo e o que eu vejo nos meus amigos aqui do Brasil ainda é um foco muito grande em conteúdo, é um foco muito grande em você estar ali. Próxima prova, é o Enem, é o vestibular, e é conteúdo. É você fazer ali a redação, não sei quanto. Enquanto lá fora, é muito focado também na formação da pessoa. É onde entra ali, por exemplo, as suas aulas eletivas, mas também várias outras coisas, como, eu estava estudando Shakespeare. Aí a gente foi para outra cidade, ver um teatro do Shakespeare. A gente vai, não sei o quê, vai para o museu. Uma das minhas aulas, uma das minhas tarefas, inclusive, era passar um dia no museu, sozinho, no seu próprio tempo, e escolher as suas peças favoritas e escrever sobre. Então, assim, são várias tarefas mais diferentes, mais de desenvolvimento pessoal e da sua personalidade, do que você gosta, e você vai conhecendo e se desenvolvendo também como pessoa, não só no conteúdo. Uma grande parte é o aprender a aprender, não só aprender o conteúdo. Você estuda administração de empresas e comércio exterior em Madrid, na Espanha, mora fora já há quase 10 anos. Como é que você enxerga o mundo daqui a 10 anos? No que diz respeito ao mundo dos negócios, das relações entre os países, sustentabilidade, enfim, de um modo geral, Duda. Como é que você enxerga o mundo daqui a 10 anos? Então, uma pergunta, assim, muito complexa, mas o que eu tenho a dizer é que, assim, o mundo hoje em dia tem um crescimento muito mais exponencial, que, assim, o que está crescendo, o que vai crescer nos próximos 10 anos é muito diferente
do que cresceu nos últimos 10 anos, não só em termos de mudanças, mas também em termos na velocidade dessas mudanças. Então, não tem como prever muito bem o que é que vai acontecer nos próximos 10 anos, mas eu acho que tem que ter um foco muito grande em você ser uma pessoa muito adaptável e tá sempre, assim, aprender a aprender rapidamente. E tá conseguindo ver essas mudanças e para não ficar para trás, porque eu acho que o mundo vai mudar muito ainda pela frente e vai mudar numa velocidade como nunca antes. Então vai ser muito importante você estar ali lendo as notícias, se mantendo informado. Hoje, com inteligência artificial, tudo isso, informação é uma coisa muito fácil de ter acesso, mas é muito importante você saber o que fazer com essa informação. É aí que está a pergunta, o que é que você faz com isso? Entendeu? A inteligência artificial não vai tirar todos os trabalhos do mundo. Ainda tem uma grande parte da gente que é o que fazer com essa informação, o que fazer com isso. E todo mundo tem que conseguir aprender rapidamente para não ir ficando para trás e ser uma pessoa adaptável. Eu concordo plenamente com você, isso é muito forte para mim, Duda. A coisa do darwinismo mesmo, que quem vai sobreviver no mundo dos negócios, prosperar de um modo geral, do ponto de vista pessoal, inclusive, é o que se adaptar melhor. Eu concordo plenamente com você, o mercado financeiro ensina muito isso, e esse tema da coisa de adaptar-se está muito em voga. Minha amiga, que conselho você daria para as muitas meninas? Nós já falamos aqui dos pais, né, do incentivo, da importância de seus pais. Que conselho você daria para as muitas meninas que estão te assistindo nesse momento e estão vendo em você já muito nova uma fonte de inspiração para novos alcances? Eu diria assim, seu potencial é muito, muito maior do que você acredita. Você é capaz de muito mais do que o que você acha que é capaz. Então, se você tem um sonho, vá em frente, vai na cara e na coragem, vai com o que pode, como der, como conseguir, e vai, porque as oportunidades não tem preço, sabe? Você tem esse sonho, vai, e até quando dá errado, dá certo. Mas você vai descobrir tanto sobre si mesmo com esses desafios, que é uma coisa que vai fazer valer o mundo. É um descobrimento, assim, não só do mundo afora, mas também é um descobrimento pessoal muito grande de quem você é, de tudo que você é capaz. E de realmente explorar as suas oportunidades. Porque a gente não tem noção do que a gente é capaz. Lembrei daquela frase do Mandela, né? Você nunca perde. Ou você ganha, ou você aprende. Exatamente. E o pior é que é verdade. Não? E o aprendizado dói, às vezes. O aprendizado é ruim, você não quer, mas ele vale. Isso. Vale. Foi um prazer grande demais, Eduarda Sobreira, Duda, te receber aqui hoje em uma edição especial do nosso Inovação em Negócios e entender as andanças dessa cearense de 22 anos, que além do Brasil, já morou em 4 países diferentes. E tão nova, já nos deu uma lição aqui de resiliência, né, de adaptação às mudanças constantes, né, que é uma realidade em qualquer realidade nossa hoje, né? Então, tão nova, já nos deu aqui grandes lições de sobrevivência, né, e de foco em educação e aprendizado, desprovido de qualquer tipo de preconceito, no sentido de entender todas as culturas possíveis que a gente possa entender. Não posso deixar de mandar um abraço aos seus pais e parabenizá-los, né? Porque certamente, como já falei antes, você é motivo de muito orgulho para eles, com a mais absoluta certeza. E eu, como pai, lhe digo isso. Um grande abraço a todos, até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Inovação e Negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Sênior. Plano de saúde para você. 44 anos mais.